Boa noite, irmãos, amigos de São Paulo, amigos do Mato Grosso, irmãos, família, do sul do Brasil. Tem gente que nos assiste em outros estados. Que a graça, que a paz do Senhor continue repousando sobre a sua vida. Temos pessoas que nos assistem na Bahia, até mesmo lá no norte do Brasil, hoje mesmo, conversando com alguns. Deus abençoe a todos vocês, aonde vocês estiverem, que a graça, que a comunhão do Espírito Santo continue a repousar sobre a sua vida, sobre o seu lar, a todos vocês queridos, aonde vocês estiverem. Já tivemos essa primeira parte do culto de louvor, de adoração. E você que está desde o começo, tenho certeza que já foi ministrado pela palavra cantada, pelo louvor, pela adoração. E tenho certeza que você também participou, louvando e adorando o Senhor. E agora a gente vai para a parte B desse culto, a segunda parte, que é a meditação na palavra de Deus. E como já havia anunciado de manhã, o tema de hoje que a gente vai meditar é: não se desespere, Deus é especialista em transformar caos em paraíso. Esse é o tema que Deus colocou no nosso coração nessa semana, nesse final de semana. E, queridos, estamos vivendo um período, um momento que parece que a gente está num deserto. Parece que estamos vivendo num deserto. Até você andando na cidade, principalmente as grandes cidades, dá a impressão que a gente está num deserto, ruas vazias, comércio fechado, cidade fechada. E a gente começa a andar por aí, a gente dá a impressão que nós estamos num deserto, parecendo que aconteceu algo tão grave, né? Parece que passou uma tempestade. Mas realmente é assim que a gente tem se sentido, preso em nossos lares e sem poder exercer as nossas atividades, sair e voltar e trabalhar. E todo esse momento que nós temos passado, estamos passando, tenho certeza que tem causado bastante preocupação em todos nós. Essa pandemia tem causado espanto, medo, perplexidade em todos nós. A gente não sabe qual vai ser as consequências de tudo isso, quando termina, até onde vai, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: Deus está no controle de tudo isso. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore no planeta sem a permissão de Deus. Então, Deus está no controle de tudo isso. E, queridos, o tema dessa meditação é: não se desespere, Deus é especialista em transformar caos, deserto, em paraíso. As notícias que a gente vê nos meios de comunicação não são boas, né? Seja na área da saúde, seja na área da economia, as previsões humanas e os relatos humanos não são bons. Mas, queridos, o que Deus tem a dizer para nós? A gente ouve muito e é bombardeado o dia todo, a semana toda, com tantas notícias, falando a situação do ponto de vista do homem, ou dos homens. Mas a questão é: e qual a perspectiva de Deus? Qual a visão de Deus para nós? Como Deus está enxergando tudo isso? Como Deus
passa para nós, qual a visão que Deus tem para passar para nós. Repetindo já o texto que vem falando já há alguns dias, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, queridos e amados, Jesus é a luz do mundo, e ele diz que quem o segue não anda nas trevas. E a palavra de Deus é luz e lâmpada para o nosso caminhar. Então, amados, Deus tem orientação, direção e luz para nós em qualquer situação, inclusive diante e durante esta pandemia. E Deus tem nos orientado, temos transmitido aqui a palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Nós temos compartilhado com vocês. Então, quem puder aí na sua casa, abra sua Bíblia no texto base, Isaías capítulo 35, versículo 1 em diante. E nós vamos ler aqui, já deixamos aqui no papel, para não ter que estar procurando na Bíblia, porque vamos ler alguns textos na Bíblia hoje. As bases para essa palavra desta noite é na palavra de Deus, e não tem como não ler a Bíblia com você. Então, o primeiro texto, se você puder, anota aí, se não puder, depois a gente vai colocar na rede social os textos. Isaías 35, diz a Bíblia, diz Deus: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá, como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria, e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e do Saron, e eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, e firmai os joelhos trementes, e dizei aos turbados de coração, aos aflitos, aos desesperados, diz a Bíblia, dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá, com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Queridos, esse é o texto base dessa meditação, e eu convido você para, se puder, curvar sua cabeça aí na sua casa, e vamos ter uma palavra de oração. Vamos pedir para que Deus e o Santo Espírito fale ao nosso coração, traga revelação, traga discernimento, e traga uma palavra do seu coração para os nossos corações. Senhor, acabamos de ler a tua palavra. Senhor, falando de restauração, falando de transformação, falando de mudança de deserto em jardim, em lugar florido, em lugar cheio de flores. Deserto é lugar, Pai, que não tem vida ou quase vida nenhuma. Seja vida animal, seja vida de qualquer outra natureza. Mas, Pai, o Senhor está dizendo que vai trazer vida ao deserto. E o deserto vai florescer como o Líbano, como os montes. E os montes que o Senhor cita são montes bonitos, lindos, cheios de florestas e cheio de vida. Mas o deserto não tem vida. E o Senhor está dizendo que vai transformar o deserto como os montes, cheio de vida. E, Pai, estamos vivendo dias que parece que estamos no deserto. E é difícil, quando olhamos, vislumbrar a vida, seja a vida física em abundância, seja a vida no aspecto material, econômico, vida para as empresas, vida para as pessoas que estão precisando trabalhar, para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão passando por dificuldades financeiras ou na área da saúde. Senhor, parece que estamos num deserto, mas a tua palavra diz que o Senhor está dizendo que vai transformar deserto em lugares cheios de vida. E nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, ao meu e ao coração de cada pessoa que está
junto comigo participando dessa meditação, junto conosco aqui, eu e o G, Senhor. Fala ao nosso coração e toca as nossas vidas e traz revelação da Tua palavra e ministra a cada um de nós e aos meus irmãos, aonde eles estiverem, eles estão precisando de uma palavra do Teu coração. Eu creio que eles estão muitos aflitos, temerosos, inseguros, sem saber, Senhor, o que fazer e sem saber, Senhor, o que vai acontecer nessa semana, durante a semana, no próximo mês, nas próximas semanas, no resto do ano. Muitos estão aflitos, todos nós, sem saber o que vai acontecer. Mas o Senhor está dizendo: eu sou o Deus especialista em transformar caos em paraíso, deserto em oásis. Senhor, fala ao nosso coração, mas também toca ao nosso coração. E mais que isso, cumpre a Tua palavra, as Tuas promessas nas nossas vidas e na vida do meu irmão e da minha irmã e na vida desta família e na vida dos brasileiros. Nós oramos e pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler é uma mensagem profética que ela tem pelo menos 3 aplicações, G. A primeira, ela é profética. Muita coisa que tem aqui tem a ver com a segunda vinda de Cristo e quando Deus vai restabelecer esse mundo de uma maneira total. Quando Deus vai restabelecer e restaurar o ser humano de uma maneira plena. Então, queridos, essa mensagem profética, primeiro, se aplica aos dias final. E por que se aplica aos dias final? Por exemplo, a parte final desse texto que eu não li, diz que vai haver um caminho, uma estrada que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Somente para aqueles, os caminhantes, e até mesmo os loucos não entrarão, mas o imundo não vai poder entrar nesse caminho. Então, esse projeto de salvação e restauração de Deus é para aqueles que andam com Ele. O imundo que vive no pecado não está incluído nesse projeto de salvação e restauração. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque as promessas de Deus, amados, é para aqueles que estão comprometidos com eles, aqueles que seguem a Ele. E Ele diz que haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. Então a promessa e a promessa de salvação é para quem anda no caminho santo. O imundo que vive no pecado não passará por esse caminho, não estarão incluídos no processo de salvação lá no final, quando Jesus voltar. E por que fala do final? Porque está dizendo aí que nesse local não haverá animal feroz e nem animal feroz subirá sobre ele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão a Sião com júbilo e alegria eterna, haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. E quando você olha para essa palavra que os resgatados do Senhor vão voltar e não vai ter mais gemido, nem tristeza, nem sofrimento, você vai para Apocalipse capítulo 22, essa profecia vai se cumprir lá no novo céus e na nova terra, durante o milênio. Então, parte dessa mensagem profética é para o milênio e para o reino milenar de Cristo na terra. Mas, queridos, a outra parte dessa palavra também tem se cumprido nos nossos dias, porque quando fala do deserto florescer, também fala do povo de Israel voltando para a Palestina e restaurando o país deles, e o país deles é deserto. E lá o deserto está florescendo. Se você tiver oportunidade de estudar sobre a Palestina, sobre Israel, lá o deserto está florescendo. Literalmente o deserto está florescendo. Então, essa promessa também está se cumprindo, literalmente nos dias atuais, de deserto florescendo lá na Palestina. Mas, queridos,
O terceiro ponto que eu quero frisar é que essa palavra também se aplica aos nossos dias. Porque o nosso Deus também é aquele que é capaz de fazer os desertos da nossa vida florescer. Os desertos da vida dos seres humanos florescer. Eu tenho passado por alguns desertos na minha vida. E eu sou prova disso. Tenho passado por alguns desertos tenebrosos. Já disse isso a alguns de vocês que há 20 e poucos anos atrás, 21 anos atrás, cheguei aqui em Campinas, numa situação de deserto mesmo, de tudo destruído. Somente eu e a roupa do corpo. Tudo perdido. Tudo perdido materialmente falando. Tudo perdido. Só restava Deus. Só restava Deus e algumas pessoas, amigas que são amigos até hoje. Mas, querido, quando a gente entra em deserto e quando a gente passa por tempestades graves na vida, são momentos difíceis, muito difíceis. Parece que tudo vai sucumbir e você pensa que você não vai sobreviver e subsistir a tudo aquilo. Já tive a oportunidade de passar outros desertos na vida, ainda quando criança e quando jovem, com meus pais. Passamos por desertos e tempestades violentas. E eu sei, querido, que você que está me ouvindo aí também, já passou por outros desertos na sua vida. Mas o que estamos atravessando nos dias atuais, eu acredito que para nós, é específico, é peculiar. Não aconteceu ainda uma coisa dessa natureza. Mas Deus está dizendo para mim e você, eu transformo desertos em lugares maravilhosos. Eu transformo caos em paraíso. E é isso que Deus está dizendo. Mas, queridos, vamos para a Bíblia, vamos ver mais alguma coisa, e agora a gente vai ler um pouco aqui no começo do Gênesis. Gênesis, eu vou pedir para o G ler aqui no começo, a primeira parte aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1. Lê para nós aí, G, essa primeira parte que está nessa folha. Aleluia. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Até aqui? Até aí. Queridos, o primeiro texto agora, o segundo texto que a gente caminha com você é Gênesis 1. Estamos falando do Deus especialista em transformar caos em paraíso. E o profeta Isaías, Deus usando ele, falou isso, que ele ia transformar deserto e lugar árido em terra fértil, em terra normalmente habitada. E agora no Gênesis, a Bíblia diz que no princípio Deus criou céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, a terra estava em trevas, a face do abismo, havia trevas, sem forma, vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, queridos, quando Deus criou esse planeta que eu e você habita, que nós moramos, esse planeta não é o planeta de hoje, G. Esse planeta era um planeta caos. Imagina, sem forma, qual forma? Não tinha forma. Não existia nada para comparar, para dizer, ó, parecia com isso ou com aquilo. Não tinha forma, era caos. E o interessante, quando a gente olha para a palavra, né? Como estamos aqui analisando, né? Lá, Gênesis, a gente tem uma noção da grandeza de Deus. Quando o Pedro me mandou ontem o tema da mensagem, eu fiquei pensando, orei ao Senhor, e o que me veio à mente
foi aquilo que ao longo da história, para você que a cada dia tem aprendido, né, da Bíblia, a gente vê que Deus é especialista mesmo. Porque embora seja algo ímpar que estamos vivendo hoje, não é a primeira vez onde o povo de Deus se viu, de certo modo, no deserto, né? Algumas mensagens anteriores nós falamos de Deus usando Gideão para mudar uma história. Nós vemos na palavra o próprio rei Ezequias assumindo numa situação adversa, né? E Deus fazendo a diferença, E quando lendo aqui o texto, a gente começa a ter uma ideia, né? Ou uma lembrança do poder de Deus, que muitas vezes no dia a dia, né? Eu acho que é isso que acaba dificultando, né? na nossa vida cristã, né? O nosso dia a dia, talvez a adversidade, e o importante desse momento do culto, né? Eu acho que nós não vamos olhar a igreja nunca mais da forma que nós olhamos a partir de então, né? Porque essa ausência, porque muitas vezes era esse recarregar de baterias aqui que estamos fazendo hoje, olhando para a diversidade aqui sim, mas olhando para o Deus Criador, para o Deus com o poder da palavra, né? Que foi lá e criou todas as coisas. Aí nós percebemos que muitas vezes o nosso olhar é que está diverso. Exatamente. Então, queridos, é exatamente isso. O Gênesis, Deus está falando aí, que a terra era sem forma e vazia, era deserto, era caos. E a Bíblia diz que Deus começou a agir nisso. E a Bíblia diz que Deus disse aí, versículo 2, haja. Deus começa agindo. E ele diz, haja. Primeira coisa que ele fez, Deus disse, haja luz. E houve luz. E depois Deus diz, haja separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia e a treva noite. E aí Deus foi dizendo outros, haja. Haja terra, haja mar, haja água, haja céu, haja animais, haja florestas, haja mares. Deus foi dizendo haja. Queridos, veja bem, tudo que Deus fez foi através da sua palavra. Se você ler o Gênesis 1 até o 26, essas palavras vai estar repetida. Haja, apareça, ajunte, produza e façamos. Guarde isso. Guarde isso. Haja, apareça, ajunte, produza e façamos. Pense nisso. Deus quer dizer essa palavra para mim e para você hoje. Talvez você olhe para a sua situação, para a sua empresa, para o seu trabalho, para o Brasil, para essa situação que a gente não vê, por enquanto, uma luz no fim do túnel, e você fala, como é que a gente vai sair disso? Mas a primeira coisa que você precisa entender é que o Deus que você crê, e se você o serve, o Deus da Bíblia, esse é o Deus que pega o que não existe e passa e traz a existência. Como? Simplesmente ordenando. Ele diz, haja, apareça, ajunte, produza e façamos. E eu e você estamos sendo convocados para participar desse processo com Deus. Eu e você. Nós estamos sendo convocados, G. Para fazer como? Para crer e ser participante desse Deus e dizer, Senhor, aí fora estão dizendo que vai desaparecer, vai destruir, vai acabar, vai dividir e vai morrer tudo. Não é essa a mensagem de fora? A mensagem dos humanos é essa. Mas a mensagem do Deus da Bíblia é, haja, apareça, ajunte, produza e façamos, criamos. Amados irmãos em Cristo, essa é a mensagem que a gente começa falando para você. Mude a sua maneira de enxergar e a sua visão para as coisas. Deus está dizendo, eu sou o Deus que, basta uma palavra minha, vai aparecer tudo. Vai haver tudo. Vai ajuntar tudo que... mas perdeu, desapareceu, sumiu, fugiu. Deus vai dizer, ajunte-se. Não sei para onde foi, vai vir, vai ajuntar. Ele vai dizer, produza, e vai produzir. E ele vai dizer, façamos. E esse façamos, ele fala para nós também.
Olha o 1, 26 e 28 do Gênesis. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A última coisa, queridos, que Deus fez foi o homem a sua imagem e semelhança. As outras coisas, Deus disse haja e elas apareceram. Mas o homem, Deus fez de um modo especial. Ele diz, façamos. Até então Deus dizia, haja, apareça. Mas agora Deus diz, não, vamos fazer. Então eu e você, primeira coisa, nós não somos qualquer um. Você que está aí na sua casa, você irmão, você irmã, você amigo, você amiga, você não é qualquer um. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você precisa crer que você pode fazer muita coisa. Se você se posicionar como imagem e semelhança de Deus e como filho de Deus, Deus está dizendo para eu e você, levante-se, acredite, tenha fé. Levante-se como? Não posso sair de casa? Levante-se no espírito, levante-se na atitude, levante-se na fé, levante-se na visão, levante o seu olhar, não olhe como o mundo, comece a olhar como Deus. Aleluia. Comece a olhar como Deus. Como Deus está vendo, como Deus enxerga o planeta. Comece, acorde, levante, comece a enxergar como Deus. E olha o versículo final do Gênesis, o 1, 28. E após criar o homem à sua imagem, Deus disse, Deus os abençoou. Então, primeira coisa, Deus abençoou o homem. Meu querido, nós somos abençoados por Deus. Nós não somos amaldiçoados, nós somos abençoados por Deus. Nós somos abençoados. Você é bênção de Deus. Nós somos bênção de Deus. Segunda coisa, olha o que Deus diz aí. E Deus diz para o homem, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. A palavra de ordem para nós, queridos, é essa. Multiplicai, frutificai, sujeitai e dominai. Sujeitar e dominar o quê? Todas as coisas, inclusive a pandemia. Inclusive a pandemia. Quantos podem dizer, em nome de Jesus, nós vamos dominar e sujeitar essa pandemia? Amém. Sujeitai e dominai. Tudo no planeta. Mas nós estamos aqui de cabisbaixa. Como o mundo que não conhece a Deus e que não tem Deus. Queridos, esse mundo não conhece a Deus, esse mundo está do jeito que está porque eles não contam com Deus na contabilidade deles. A contabilidade deles não tem Deus, o livro caixa deles não tem Deus, as receitas deles não tem Deus. E Deus está dizendo para mim e para você, começa a colocar eu na sua contabilidade, aleluia. Começa a colocar eu no seu livro caixa. Começa a colocar eu na sua vida, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, e você vai ver o que vai acontecer. Ele vai começar a dar ordem, o haja dele, na sua vida e na nossa vida. Estávamos até falando um pouquinho, né, cabe dentro desse contexto, das gerações, né? Gerações como da minha mãe, como do tio Pedro, do meu avô, né? Havia Deus em tudo, né? Toda a conquista, tudo aquilo era atribuído a Deus. E a nossa geração é uma geração hoje que é voltada para o homem, para o ser humano. Não conta com Deus. Não conta com Deus. E eu acho que isso é o que tem causado mais desespero. Porque como o Pedro disse, para as pessoas do mundo, ele olha em volta, qual a solução? Muitos esperam a solução de onde? É no governante. Não será, seja do governante aqui do Brasil, seja do governador do estado, seja de um outro país. Não, tem coisas que não estão atreladas. Tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que estão atribuídas ao poder de Deus, ao agir de Deus. Precisa do mover de Deus, precisa de milagre. Né? Então, acho que um pouco desse desespero é justamente isso. Agora, o complicado é para nós que a cada dia estamos conhecendo a palavra do Senhor, nós não podemos nos deixar nos abater. Eu sei que cada um dentro de uma realidade, eu estava
Abrindo um parênteses aqui, estava vendo um vídeo hoje, né? O pessoal que trabalha, acho que com vans escolares, né? O pessoal reunido, orando, né? Na frente de suas vans. E eu fiquei pensando, a solução só pode vir de Deus. Não tem, porque pela perspectiva humana, essa pandemia vai durar mais 60, mais 90, mais... Mas como nós estamos lendo aqui, meditando, nós cremos em um Deus criador. De milagres. Palavra, de milagres. É um Deus que faz o que o homem não pode fazer. E é isso que nós estamos vivendo, queridos. Nós estamos vivendo uma situação que muita coisa aí nós não temos o que fazer. O homem não tem o que fazer. E aí precisa entrar Deus. Mas o problema, Gê, igual você está dizendo, a geração recente é uma geração que não aprendeu a contar com Deus. Até agora a gente resolvia os nossos problemas. A gente aprendeu a confiar no braço humano, no conhecimento, na ciência, na capacidade humana. E a gente não está desprezando isso. Só estamos aprendendo e que chega momento em que todos os recursos humanos podem esgotar. E aí, somente Deus. Aí só a mão de Deus, só o milagre de Deus. Então, nós estamos sendo chamados a aprender a viver dependendo de Deus. Porque, ultimamente, não se tem vivido dependendo de Deus. Então, quando se fala do Deus da Bíblia, do Deus que, para ele, é só lhe dizer uma palavra, a pessoa que não viveu essa experiência fala, mas como que pode? Como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou acreditar que Deus vai dar uma palavra e a coisa vai acontecer? Mas você esqueceu que essa terra que você está pisado, você esqueceu que o céu que você enxerga, você esqueceu que o ar que você respira vem de Deus. A sua vida que você tem aí e que eu tenho aqui, que nós temos aqui, ela vem de Deus. Se Ele tirar o nosso fôlego de vida, acabou. E aí me vem à mente o que a palavra vai dizer lá, mas o meu povo perece por falta de conhecimento. O medo hoje, a ansiedade que todos estão vivendo, a preocupação, em grande maioria, pode ser muitas vezes porque nós não conhecemos o tamanho de Deus, o quão grandeza, grande Ele poder. é, né? E aí nós muitas vezes, aliás, até informalmente a gente vem conversando já há alguns dias, que o Senhor vem nos preparando para momentos como esse, né? Daquilo que o Senhor tem nos dado neste lugar aqui, o Senhor tem falado muito nisso, para nós não nos preocuparmos com as coisas à volta, pensarmos nas coisas que vêm do alto, que são do alto, né? Nos prepararmos, né, para o grande dia, né? E não devemos nos abater. Se o nosso Deus, Ele é... Até porque a gente vê essa discussão. O isolamento funciona de um jeito, funciona de outro. Se não for misericórdia do Senhor, né? É algo, como dizem aí, basta um contato. Fiquei os 60 dias dentro da minha casa. Não estou pregando aqui que não deve haver o isolamento, não é isso. Mas, se não for misericórdia de Deus, basta um ente, uma comida que você for receber no portão da tua casa, um contato. Então, a nossa confiança tem que estar nesse Deus maravilhoso. É porque é um vírus que é transmitido pelo ar e todo mundo respira. Então, como é que você vai purificar esse ar de maneira que a pessoa possa respirar 100% com segurança um ar livre de alguma contaminação? Só o milagre de Deus. Então, queridos, está aí o Gênesis, vá para o Gênesis e entenda que esse Deus criador, e continua criando, é o Deus que o princípio dele é: haja, apareça, ajunte, produza e façamos. Segundo, é o Deus que diz para nós, como pessoas que têm, que é a imagem dele, ele diz para nós: frutifique, multiplique, sujeite e domine. Domine o medo, domine a dúvida, domine a incredulidade, domine os pensamentos negativos e volte para Deus. Volte o seu olhar para Deus. Queridos, Hebreus 1
1 a 3, a Bíblia diz que, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que a gente vê foi criado daquilo que não existe. Então, os mundos foram criados pela palavra de Deus. Todos os mundos. A terra, mares, galáxia, céus, seres humanos. Voltamos à grandeza de Deus. Todos os seres foram criados pela palavra de Deus. Mas Hebreus 1:3 diz que além de Deus criar, a Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Olha Hebreus 1:3. Falando de Jesus, o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Querido, Deus, além de ser o criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas. Ou você acha que Deus não estivesse sustentando o planeta? Essas galáxias não já tinham se chocado? Imagina essa Terra rodando 24 horas numa velocidade brutal. Astros e estrelas rodando. Água misturada com terra. Isso rolando numa velocidade que não se tem ideia. Milhares de quilômetros por hora. Uma grandeza extraordinária, e Deus mantém tudo isso. Ele mantém, inclusive a sua vida. Nós estamos aqui falando, ouvindo, enxergando e respirando. E você aí na sua casa, sabe por que você está aí falando e ouvindo e vendo a gente? Porque Deus está sustentando a nossa vida. Então precisamos crer nisso. Voltar para a palavra de Deus e crer na palavra de Deus. Agora, a pergunta é, você crê nesse Deus que criou tudo e sustenta tudo? Ou você não acredita? Ou você acha que quem sustenta a sua vida é você? Somos nós que sustentamos nossa vida? Ou a ciência que você corre para lá e ele vai resolver seu problema? Está aí o exemplo. Bastou um vírus aparecer aí, a gente está vendo até aqueles que são preparados para isso, não conseguindo resolver o problema e sendo atingidos também pela pandemia. Queridos, é preciso voltar o nosso olhar para Deus e para a sua palavra. Agora, mais uma palavra, mais um texto. Mais um texto para você. Olha o Atos 17, 28, o apóstolo Paulo dizendo, porque nele, falando de Deus, nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. A Bíblia diz que nós existimos por causa de Deus, nele, nós nos movemos nele e nós vivemos por ele. Então, se você vive por causa de Deus, você existe por causa de Deus e todas as coisas existem por causa de Deus, Ele tem tudo sob o seu controle. E o problema que nós estamos vivendo para Deus não significa nada. Basta um mover dele, mas no tempo dele, na hora dele. E daí vem a pergunta, mas todo mundo orando, de por que Deus não resolveu isso ainda? Se Deus é poderoso, pode tudo e tem tudo nas mãos. Meu querido, Deus sabe de todas as coisas. E quem sabe, para fazer a gente parar e se aproximar dele, Deus teve que nos chamar a atenção de uma maneira tão dura, tão drástica, como essa que nós estamos enfrentando. Porque de outra maneira, Deus vinha falando de muitas maneiras. Pregações, louvores, mensagens cantadas, mensagens pregadas em rádio, televisão, internet. Deus fala de muitas maneiras. A Bíblia diz que Deus fala até com as coisas criadas. Céu, terra, mar, chuva, tudo que existe fala de Deus. Mas o ser humano vira as costas para Deus. Esquece Deus, despreza Deus. Então Deus tem que convencer esse ser humano que ele existe, que ele é real. E Deus está convencendo. Deus está falando. Nós vemos isso na palavra de Deus, né? Quantas vezes o Senhor muitas vezes entregou a nação de Israel, colocava a nação de Israel na mão dos inimigos, né?
para que o povo olhasse para si e percebesse o quanto tinham se desviado, né, do caminho, né, tinha virado as costas para Deus. Em algumas situações a gente vê, né, o povo virando as costas. Será que nos dias de hoje também não é um pouco disso? Embora a gente vê hoje igrejas cheias, mas muitas vezes, eu pelo menos tenho essa visão, muitas vezes pessoas cultuando as bênçãos que Deus é capaz de dar, né? Ao invés de se preocupar, primeiro, né, em buscar o reino de Deus, a sua justiça, alinhar a sua vida com aquilo que Deus espera, né, de nós. E aí, ao contrário disso, não, eu vejo muitas vezes nós colocando a nossa fé em coisas, em pessoas, em líderes, né? Então, eu tenho olhado tudo isso que nós estamos vivendo, tentado olhar por uma ótica positiva. Como eu disse, é um momento ímpar para a igreja. Eu acho que esse distanciamento que nós estamos tendo, estamos nós aqui diante de câmeras tentando levar a palavra, né? E eu sei que muita gente aí onde está, possivelmente com saudade desse momento, daquele momento de comunhão, né? De estarmos juntos. Mas será que valorizávamos? Será que tínhamos, né, o culto como culto mesmo ao Senhor? Ou muitas vezes estávamos, né, como uma igreja de Laodiceia lá, né, achando que estávamos, né, tudo bem, estamos tudo certinho, está tudo, mas na verdade estávamos tão distantes. Então, assim, eu creio que é momento de alinhamento, é momento onde o Senhor está trabalhando, como Pedro diz, né, a palavra do Senhor nos alerta, não cai uma folha de uma árvore. Aliás, eu me recordo muito aquele texto de Jó, onde muita gente hoje, principalmente nos dias de hoje, a gente vê muita gente também exaltando o poder que Satanás tem. E no livro de Jó você tem a real percepção de que Satanás só pode tocar naquilo que Deus permite. Para tudo que Satanás vai fazer, vai impor sobre a vida de Jó, ele tem que ter a permissão de Deus. Aquele texto é claro sobre isso. E aí eu faço um paralelo para os nossos dias de hoje, né? Quando o Senhor permite a Satanás, olha, toca em tudo que ele tem, menos na sua vida. E aí a gente vê lá no texto, né, um monte de desgraça acontecendo sobre a vida, sobre a família de Jó, né? Então Satanás, ele está restrito, ele já foi vencido. E como eu gosto de me reportar, também gosto muito, o pastor Cláudio diz que nosso maior inimigo é aquele que a gente vê no espelho. Que às vezes o nosso foco não está para a palavra, está aquilo para que Deus tem nos alertado, tem trazido a nossa consciência, né? O nosso inimigo somos nós mesmos, que estamos crendo naquilo somente o que a TV e a imprensa coloca diante de nós, né? E não o que Deus fala. E não o que Deus... Às vezes nem conhecer o que Deus fala, muitos cristãos não conhecem. Exatamente. A gente vê que muitos cristãos estão sendo pegos de surpresa e foram tomados de surpresa, sendo que há 2000 anos Jesus Cristo está falando que no tempo do fim viria tempos difíceis. E nós estamos com a Bíblia na mão, igual você disse, igreja cheia, todo mundo indo, louvando, mas ninguém atento para as instruções da palavra, para a revelação da palavra. Jesus já falou há 2000 anos atrás do que ia acontecer. Ele falou de pestes, falou de terremoto, falou de coisas que nós estamos vendo. E de repente a gente é pego de surpresa. E surpresa em todas as áreas. Surpresa espiritualmente, porque gente sem saber o que fazer, surpresa materialmente, porque não está preparado, vivia pensando que nunca ia acontecer nada. Mas até nisso eu creio que Deus está trazendo um aprendizado. Exatamente. Porque o Senhor sempre nos alertou, né? A palavra dele, quando a gente pega lá José sendo usado como bênção para o povo, né? Sendo usado como bênção para o povo. Ele revela o sonho de Faraó, que era o quê? 7 anos de fartura e depois 7 anos. E muitas vezes nós estamos vivendo também, né? Falando da questão material, vivendo só os 7 anos de fartura, né? E a Bíblia vai dizer também que há tempo para todas as coisas. Há tempo para a gente se alegrar, sim, mas há tempo também onde a gente vai precisar chorar junto com o irmão, ou às vezes chorar
com aquilo que você está vivendo. Lógico, sem desfalecer, né? Sem desfalecer, sem tirar os olhos do foco, sem deixar de prosseguir pelo caminho que Deus tem colocado diante de nós. Então, assim, para os irmãos que estão nos assistindo, em meio à luta que cada um está vivendo, eu sei que é difícil, né? Mas não é momento de desfalecer, é momento de olhar para a palavra, olhar para as promessas, crer no Deus que você tem servido e seguido, olhar para tudo aquilo, como lemos no Salmo 103, né? É momento de nos recordarmos. É momento difícil, talvez um momento ímpar, mas eu tenho certeza que cada um, né? O Pedro até começou falando dos desertos da vida dele, mas eu creio que cada um vivenciou desertos para chegar até aqui. Como Davi colocou, né, diante de Saul, olha, para chegar até aqui eu já derrubei leão, já derrubei urso, provavelmente antes do leão, antes do urso, teve lá um lobo, alguma coisa assim, para proteger a sua ovelha. Para chegar até aqui, eu creio que Deus tem sustentado, Deus tem permitido. Então, essa palavra vem de encontro aos nossos anseios, a insegurança que se estava tendo, ela vai cair em nome de Jesus nessa noite. Jesus. Queridos, caminhando para o final, quero falar de duas coisas. Marta, Lázaro fica doente e as irmãs deles, irmã dele, Marta e Maria, manda chamar Jesus. E Jesus demora para ir até a casa deles, 2 dias, 3 dias, e quando Jesus chega lá, Lázaro já tinha falecido. E elas estavam desesperadas. O texto está lá em João 11, 20 a 26. E elas saem ao encontro de Jesus e diz para Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Deus vai te atender. E Jesus disse para Marta, e disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Jesus disse para Marta, teu irmão vai ressuscitar, porque Lázaro tinha falecido. E Marta diz, eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus diz, não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que está morto, viverá. Queridos, por que Jesus demorou 2 dias, 3 dias para chegar na casa de Lázaro, de Marta e Maria? Para mostrar o poder dele, a grandeza dele, a glória dele. Ah, Senhor, mas Senhor, por que o Senhor não chegou antes? Se o Senhor estivesse aqui, Jesus, não tinha acontecido. Queridos, muitas vezes a gente diz, por que essa pandemia? Por que Deus não chegou ainda com solução? Hã? Será que nós não estamos nos 2, 3 dias aqui de Deus? Para Ele nos ensinar alguma coisa? Né? A depender dele, né? 2 dias. Quando chegou, Jesus demorou tanto que quando chegou, Lázaro tinha morrido. E Jesus fala lá, Marta, não se apavore, teu irmão vai ressuscitar. E Marta diz, eu sei, mas na ressurreição do último dia. Jesus disse, não, Marta, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Querido irmão, vocês aí, nós aqui, nós cremos que o nosso Deus é o Deus que, mesmo que estiver morto, Ele ressuscita? Aleluia. Você consegue acreditar que se estiver morto fisicamente, Ele é capaz de ressuscitar? Você é capaz de acreditar que se estiver morto financeiramente, empresa fechada, tudo acabado, zerou, não tem mais onde sair, você acredita que se o país seu falir, se quebrar tudo nesse país, você acredita que se desaparecer tudo, você acredita que Jesus Cristo pode ressuscitar a sua vida, a sua família, financeira, espiritualmente, o seu país, ou você não acredita? Quem é o seu Deus? É o Deus da Bíblia ou qual é o nosso Deus? Ah, Jesus, eu sei que Ele vai ressuscitar, mas no último dia. Não, Marta, não é no último dia, é agora. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Queridos, como é que está a sua fé aí?
Como é que está a sua fé? A sua fé está no Deus que, mesmo que tiver morto, Ele ressuscita? Morto o quê? A vida financeira. Morto a empresa. Morto os negócios. O país. Ele ressuscita. Ele ressuscita. É o Deus da ressurreição. Você crê? Jesus pergunta para Marta. Jesus pergunta, e diz Jesus a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí ele diz: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E aí ele pergunta para Marta: Marta, tu acredita nisso? Queridos, a pergunta para Jesus Cristo hoje é para mim e para você. Você acredita que eu sou capaz de ressuscitar a sua vida, a sua família, os seus negócios, o seu país, a situação financeira sua, da sua empresa e do seu país? Agora vamos para outro texto dentro desse assunto. Esse é João 11, 20. Agora Lucas 8, 40 a 56. A filha de Jairo. Outra situação de morte também. Jairo chama Jesus para ir para a casa dele, a menina estava viva ainda. Jesus demorou na estrada, demorou tanto que quando chega numa altura, chega o pessoal da casa de Jairo e fala assim, ó, Jairo, dispensa o mestre, fala para não ir mais não, que sua filha já morreu. Uma coisa que eu acho interessante quando a gente começa a meditar nas Escrituras, é exatamente a forma e o trabalhar de Deus. Né? Vimos aí Lázaro, vamos ver aqui a filha de Jairo e outros exemplos, né? A promessa feita a Davi, o sonho de José, né? Entre outros, né? Deus trazendo a estratégia para Gideão, né? E aí eu vou reportar o Pedro, vou fazer uma pergunta. Lá atrás, no seu deserto, quando você chegou aqui, eu creio que para ter permanecido, para ter chego até aqui, inclusive, você creu que Deus podia mudar, né? Exatamente. Mas você tinha uma perspectiva da forma que seria, do jeito que seria, né? De jeito nenhum. Por isso que entra a fé. Porque fé, e hoje não vai dar tempo para entrar nesse assunto, no aspecto da fé, que é uma das coisas que precisa ter para que Deus possa mudar desertos. E por isso que ele pergunta para Marta: Marta, você acredita que eu posso mudar o seu deserto, que é deserto de morte em ressurreição? Você acredita? E é exatamente isso. Porque quando você está no deserto, você não enxerga nada, você não sabe o que vai acontecer. Mas você precisa entender que você tem um Deus que está vendo tudo, que sabe tudo e que pode tudo. Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente porque pode tudo. Onisciente porque sabe tudo. E onipresente porque está em todos os lugares. Verdade. Então, você perguntou, eu não sabia o que ia acontecer, eu sabia que eu cheguei sem nada, tinha perdido tudo, profissão, emprego público, boa renda, tinha perdido tudo. Mas pior ainda, estava com a dívida enorme. Então, qual era a perspectiva? Humanamente falando, nenhuma. Mas espiritualmente, eu, em razão de tantos anos caminhando com Deus e conhecendo a Bíblia desde criança, eu cria e sabia que o Deus da Bíblia ia fazer alguma coisa em meu favor. E eu sabia que se ele desse uma palavra só em meu favor, ia mudar totalmente o meu deserto. Não sabia como. Eu não sabia como. Mas eu cria que Deus ia fazer alguma coisa, como fez. Como fez. Usou várias coisas. Usou várias circunstâncias. E eu fiz a minha parte, de também, como humano, correr atrás e fazer a nossa parte. Deus faz milagre, querido. Persistir, né? Milagre é com Deus. Nós vemos nesses dois textos. Exatamente. Depois da palavra lançada, que Jesus fala, Marta, tu creres? Ele pede algo para ela. Né? E algo, se a gente analisar, muito difícil. Né? Porque assim, ela fala, creio, Senhor. Ela fala, então,
tire a pedra. Tira a pedra. A filha de Jairo, chegam para ele e dizem, não precisa vir mais, que a menina já morreu. Já morreu. E se ele vira e fala, não, senhor, então não vou te... É. O senhor pode seguir daqui por diante, eu vou continuar com a minha dor aqui, vou... Né? Mas são pessoas que persistiram, pessoas que acreditaram, pessoas que tinham um conhecimento da grandeza e do poder de Deus e não desistiram. Não desistiram, acreditaram. Queridos, essa é o centro da coisa, é fé. Fé. Você precisa acreditar no Deus da Bíblia. Você precisa acreditar que esse Deus que criou todas as coisas, Ele pode todas as coisas. E se Ele der uma palavra só de ordem, a história muda. A história no Brasil não muda. A história no mundo muda. E a história da minha e da sua vida muda. Basta uma palavra dEle. Agora nós precisamos crer. No livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente caminha para a conclusão, chamando a sua atenção para a fé. Você crê na palavra que a gente está levando a você? Você crê na palavra de Deus? Você crê no Deus da Bíblia? Você crê que o Deus da Bíblia é Deus de milagres? Que assim como Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje? Você crê que o Deus da Bíblia, mesmo que estiver morto, Ele é capaz de ressuscitar? Você crê? É preciso crer, queridos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como Deus vai transformar desertos em paraíso se a gente não acredita? Hein? Como Deus vai transformar deserto em paraíso, fazer milagres se a gente não crê? Então Deus está convidando eu e você para crer, para botar a nossa fé em ação. Queridos, terminando, fazendo só uma conclusão aqui, deserto é lugar que não tem vida, quase nenhuma vida. Deserto só tem areia e dunas, não é isso? Diz que 20% da área do planeta é desértica. E os maiores desertos, lá o deserto do Saara, na África, tem outro bem grande, Gobi, na Ásia. E deserto só tem areia e dunas. Deserto quase não tem vida, nem vida animal e nem vida vegetal. Mas, estudando desertos, a gente vai ver que a superfície do deserto, você não vê nada. É pobre. Só tem calor, sequidão e areia. Mas perfurando os desertos, você vai encontrar as maiores riquezas do mundo. Os países árabes são construídos, a topografia deles é em desertos. Você olha aquilo por cima, não tem nada. Os maiores produtores de petróleo do mundo. Queridos, deserto tem muita coisa. A produção de vidro, de cerâmica, de produtos agrícolas, de tecnologia, várias coisas, centenas de coisas que nós usamos, de riquezas extraordinárias, estão debaixo dos desertos, escondidas debaixo do deserto. Você olha para o deserto assim superficialmente, você não vê nada, você não dá nada por aquilo. Se você escavar, estudar, usar tecnologia e aprofundar, lá embaixo, no subsolo, você vai encontrar riquezas extraordinárias. Será que os nossos desertos, esse deserto de hoje, olhando em cima assim, a gente não vê nada na superfície, só sequidão e areia. Será que se cavar debaixo disso, não vamos encontrar e descobrir grandes riquezas? Hein, gente? Sem sombra de dúvida, né? Enquanto Pedro falava, pensei nisso e me lembrei também daquele texto onde a viúva diz, não, o que eu tenho lá é só um pouquinho de azeite. Era o deserto que ela estava vivendo. O que ela tinha era aquilo. E o Senhor daquilo, né, trouxe a provisão. Cada um, como eu disse, tem o seu deserto. Nós tivemos o nosso aqui, em especial, marcou muito a minha vida. E esse texto falou muito forte comigo. Né? Durante muito tempo eu não tinha entendido, né, tudo que estava acontecendo.
E eu vi a resposta de Deus quando eu entendi que era naquilo que estava sobre as nossas mãos, né, que a gente nem dava o devido valor, né? Às vezes a gente está esperando algo de Deus, até porque, sei lá, de uma forma, né? E às vezes está tão perto, está tão palpável ali dentro do nosso lado, na nossa vida, no nosso dia a dia. O que às vezes precisa é isso, é cavucar um pouquinho, perfurar, olhar aquilo com atenção, né? Olhar mesmo, peraí, será que o que eu tenho aqui não é suficiente? E aí, está aqui no contexto, sei que não vai dar tempo, mas uma coisa que Deus tem falado também, e a gente vê na palavra o preço disso. Está difícil, está complicado, não temos uma perspectiva, mas não é momento de murmurar. A gente vê na história o povo de Deus pagando um preço alto justamente por murmurar. Não por crer. Reclamar, falta de fé, né? Não crer, e além disso, murmurar mesmo, reclamar. Reclamar. E é algo tão assim, comum, que se a gente não se der conta, a gente está todo dia reclamando do salário que a gente ganha, das coisas que não deu certo, do país, né? Estamos nós reclamando, com um estava ruim, com o outro estava ruim, criticando ali, né? E tudo está ligado a fé, foco. Foco tem que estar em Cristo, né? Como todo esse tempo a gente vem falando, né? Não podemos desanimar, como lemos no texto aqui. A minha versão bíblica tinha até o verso 4. Diga aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Não desanime, meu irmão. O Senhor é contigo, o Senhor está aqui. A palavra dele nos garante isso, Ele está conosco, né? E a nossa vida, de qualquer forma, que caminho ela tome, a gente tem que ter a certeza que nós estaremos sempre no lucro. Se o Senhor fizer, glória a Deus, veremos a glória de Deus compartilhada entre os nossos irmãos. Se o Senhor não fizer, de algum modo também nós temos que estar preparados para ver a glória de Deus. Isso é que é o importante. Não importa como nós vamos passar, né? O que nós vamos passar. O importante é como, glorificando, se alegrando, sendo grato a Deus todos os dias por aquilo que Deus tem nos permitido. Vamos repetir, concluindo então esse versículo. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá, com vingança e com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Queridos, Deus está dizendo para nós, fortaleça as mãos fracas, quem está desanimado, quem está desmotivado, quem está fraco. Fortaleça as mãos fracas, firmai os joelhos, quem está tremendo, quem está inseguro, quem está com medo de caminhar. Dizei aos turbados, aos aflitos de coração, sede forte, não temais, porque Deus está vindo com vingança, com recompensa e com salvação. Glória a Deus. Amém? Você crê? Aleluia. Você crê aí na sua casa? Deus está vindo. Deus está vindo sobre você, sobre nós, sobre sua família, sobre o Brasil. Creia, confie. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esses momentos. Obrigado pela Tua palavra, que nos permitiste compartilhar aqui conosco, com a gente aqui e com os nossos amados nas suas casas. Santo Espírito, que essa palavra continue a falar. Que o Senhor continue a falar em cada coração através da Tua palavra. Senhor, vem fazer-nos pessoas vencedoras. Vem fazer-nos pessoas corajosas. Vem nos fazer pessoas, Senhor, que crê, que confia, que espera o Teu mover e o Teu milagre, porque o Senhor está vindo. Sê conosco, sê com esta família, sê com os nossos amados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Deus abençoe os irmãos. Que seja uma semana abençoada. Que os irmãos possam meditar
nesses textos, né? E mais do que isso, que essa palavra, aquilo que foi dito aqui, que foi debatido, né, conversado, possa ficar gravada no coração de cada um dos nossos irmãos. Há tempo para tudo, isso tudo vai passar. Eu creio que em breve nós vamos estar juntos, reunidos, como antigamente, glorificando, louvando, adorando ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. A graça e a paz.